Você é daqueles que tem implicância com suporte e resistência? Porque quando você compra no suporte, o mercado rompe. Quando você vende na resistência, o mercado também rompe a resistência. E aí você tem essa grande implicância, acha que o mercado também está implicando com você? Não se desespere, porque nesse vídeo eu vou te mostrar quando não comprar ou vender no suporte e resistência. Vou trazer algumas observações para que você não caia mais nesse tipo de cenário, não aconteça mais isso com você. Então assista até o final para você pegar todas as dicas e observações que você tem que fazer ao decorrer do cenário do seu mercado. Eu sou Rony Raiz e bora para mais um vídeo. Eu estou trazendo esse vídeo graças a alguns comentários nos vídeos anteriores que falavam que tinham dificuldade com suporte e resistência, não acreditavam mais em suporte e resistência, por conta de tanto tomar stop lá no passado, porque só olhavam isso. Então hoje eu estou trazendo um vídeo para ajudar essas pessoas que comentaram lá, e eu sei que vai ajudar outras pessoas também. Então é importante você comentar nos vídeos para eu saber qual é a sua dificuldade e assim poder gerar um conteúdo de valor para você. E esse conteúdo aqui é totalmente gratuito. Então, o seu pagamento é o seu like. Então eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo antes de continuarmos. Dê o seu like, se no final você não gostar, você tira o seu like, beleza? Senão você vai esquecer. E bora para a aula aqui. Eu escolhi aqui um cenário aqui que eu vi e aí me trouxe essa ideia de criar esse vídeo, trazer esse vídeo para o pessoal. E o que nós temos que começar a reparar aqui? Nós temos que, esse dia aqui, dia 4 de novembro, nós temos que começar a olhar o contexto inicial. Tá? Olhando aqui para trás, nós temos um mercado que vinha de baixa e aí ele começa a subir. Olha só, rompendo topo, sobe, lateraliza. No outro dia aqui, o que nós iremos perceber? Antes aqui, um dia anterior, que ele dá uma rompidinha aqui, ele retorna essa região aqui mais ou menos de 50% e fecha aqui o dia. No outro dia ele abre aqui em cima e continua o movimento, então ele está fazendo esse movimento aqui. Logo, identificamos o rompimento de topo inicialmente. Então nós temos a tendência altista, rompimento de topos. Outro cenário que a gente pode reparar é a análise candle a candle. Isso é muito importante e ela pode ser utilizada em qualquer tempo gráfico, seja nos 5 minutos, no 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Só não recomendo você utilizar no 1 minuto, porque não tem muito sentido, porque o 1 minuto ele tem muito ruído, então tem muita falsa informação ali. Então, nos 5 minutos para cima eu aconselho você operar acima desses tempos gráficos. E aí a gente vai fazer aqui durante todo o período uma análise candle a candle. Inicialmente, só quero que vocês percebam a força desse movimento inicial. Perceba que temos uma sequência de candles verdes contínuos. O mercado faz aqui somente candle verde. Isso mostra aqui o quê? Uma tendência, um movimento totalmente tendencial. Euforia por parte dos compradores. Aqui no final, se você perceber o tamanho desse candle inicialmente, esse outro candle aqui maior, esse outro candle aqui maior também, que se destacam aqui, nós percebemos uma força contínua no movimento. A partir dos dois últimos aqui, você já percebe que aqui ele deu uma diminuída e aqui ele deu uma diminuída também. Então aqui já teve uma frieza aí, começou a esfriar os compradores. E aí começou a entrar vendedor. Porém, o que a gente tem que perceber aqui? O tamanho dessa força vendedora que veio contra. Se você perceber, não teve uma força muito grande. Olha esse candle de alta, ele é bem pequeno. Ele, comparado aos anteriores, ele não tem um grande corpo. Ele não mostra uma grande movimentação. Então isso aqui já daria para a gente um alerta de que esse mercado possa vir querer fazer uma correção, porém o mercado ele também não apresenta venda. A gente percebe aqui que ele tem dificuldade de descer. Ele tem muita dificuldade de descer, então isso aqui seria uma análise candle a candle. A gente tem que entender que o gráfico ele mostra o que o tape reading mostra.
Só que o tape reading é em forma de números, o gráfico é muito visual. Se o mercado ele saiu daqui e chegou até aqui, é porque teve diversas agressões na compra, muitos players tomando contrato para poder o mercado chegar e fechar aqui em cima. Tá bom? Com toda essa força. Então aqui a gente vê um cenário forte, principalmente predominância dos compradores. Como o mercado veio muito forte nessa predominância e ele não teve força para puxar a venda, o que acontece? Os compradores vêm novamente nessa região tentar romper esse ponto. Então aqui atrás você tem uma resistência, o mercado vem novamente nela. E aí ele faz esse candle aqui, que pode ser um candle de força inicialmente, por mais que ele tenha uma sombra aqui, ele tem um corpo bem maior do que a sombra, e temos que ter cuidado aqui, porque ele não teve força para puxar para baixo. E aí, ao decorrer do tempo, passa 5, 10, 15, 20 minutos, no 25 minutos, ele te dá um sinal que o mercado puxa para baixo com mais força. E daqui, só depois, aí aqui ele ainda puxa mais devagar, e aqui ele puxa ainda mais. E aqui sim, ele sai dessa região aqui onde que ele teria que romper. Somente a partir daqui, desse candle, que ele vai te dando uma possível venda que já está nesse fundinho aqui. Mas aí já está te mostrando que ele não teve força para continuar. Então, o primeiro ponto, ele estava forte. Se ele está vindo forte, ele nem sempre vai reverter de primeira. Às vezes o mercado oposto não tem força suficiente para virar esse movimento. Então, o mercado, a tendência ele pode continuar, pode ter uma tentativa de continuidade. E aí, quando falha pela segunda ou terceira vez, aí que o mercado vem a reverter de verdade. E aí, nós vamos acompanhando aqui, candle a candle desse movimento. Percebe aqui, olha só, eu quero que você perceba. O movimento aqui foi mais forte, lembrando o contexto inicial, tendência altista, rompimento de topo, tudo isso. E aí o mercado vem aqui, ó, descendo, descendo. E olha a observação que eu quero te fazer. Inicialmente, você vai ter o que aqui? Outro ponto que eu esqueci de falar. Quando o mercado ele fez esse outro topinho aqui, qual deles você marca? Você pode marcar os dois, como estão próximos, e ter uma região aqui de resistência. Isso aqui tudo é uma região de resistência, tá? Você pode fazer isso, considerar dessa forma, e é assim que eu vou considerar nesse exemplo. Então aqui é a nossa resistência. O mercado, ele vai te deixar aqui uma linha. Você pode botar uma linha de tendência aqui, de baixa. Você vai colocar aqui inicialmente, ele vai tentar romper aqui, vai continuar. Ele vai lateralizar aqui, aí aqui ele rompe novamente para baixo, continua o movimento para baixo. Você pode ajeitar aqui essa linha de tendência. Ele tenta novamente romper. E o que você deve observar aqui que tem de interessante? Os candles, como eu acabei de falar, o movimento do mercado. Olha o movimento inicial de alta. Olha o movimento de queda. Esse movimento de queda, ele veio dando várias paradas o tempo todo. Se você perceber que o mercado saiu daqui e veio até aqui, ele retornou, ele veio ainda aqui em cima novamente, desceu, voltou aqui, desceu de novo, voltou aqui, praticamente no zero, desceu de novo, voltou aqui, desceu, subiu de novo, aqui ó, desceu de novo, subiu até aqui de novo. Você percebe que o mercado ele tá dando uma andada, tá voltando bastante, tá dando outra andada, tá voltando mais ainda, tá dando outra andada. Então ele tá andando devagar, ele tá andando e parando, tá fazendo todo momento, tá tendo pausas de preço, com o mercado descendo aqui. Enquanto aqui você teve uma disparada desenfreada de alta. Tem uma diferença entre esses dois movimentos aqui, que é interessante você começar a reparar que há uma força diferente entre os dois movimentos, certo? E aí ele vem dando essas paradas de preço até que ele chega nessa região e começa a querer até romper essa resistência aqui e continuar o movimento. Daqui você tem que entender o que é Fibonacci e saber como aplicar o Fibonacci. Simplesmente você vai pegar um topo e fundo, você pode utilizar as linhas de tendência para poder localizar esses topos e fundos, caso você seja iniciante, pegue sua Fibonacci, traça daqui até aqui.
Isso aqui faz parte também do contexto para você observar. Então você sabe que o mercado anda em zigue-zague, em ondas, e geralmente ele para no Fibonacci, que é um ponto de suporte e resistência. Então, olha aqui, ó, a região de 50,5%, que é a qual eu utilizo, essa região aqui. Aí, os outros números eu não utilizo. E aí, quando o mercado chega aqui, ele faz uma espécie de martelo e ele depois rompe. Inicialmente, ele começa com uns candles bem fracos de compra. Como você pode perceber, tivemos 2 candles bem fraquinhos, o terceiro também é fraquinho, mas é mais forte do que os anteriores. E ele rompe essa linha de tendência aqui de baixa e ainda rompe aqui a máxima desse candle aqui anterior de venda, que até então, se você vinha acompanhando, não estava rompendo topo nenhum até aqui. E somente aqui, a partir daqui que ele rompeu. E aí ele inicia esse movimento de alta. Ele inicia um movimento de alta aqui, como podemos perceber. O quarto candle, já é bem mais forte. Olha como é mais forte do que os anteriores. Então o mercado está pegando o quê? Força. Eu quero que vocês observem, dá uma dica bem valiosa aqui. Vocês observem o fechamento de um candle para o outro. Olha esse fechamento daqui para cá. Ou melhor, vamos fazer diferente. Olha o fechamento aqui. Olha o fechamento aqui. Olha a diferença de espaço. Olha aqui, esse fechamento para esse outro aqui. Tem um pouquinho a mais, né? Agora, olha o fechamento desse aqui para esse aqui. Olha o ganho de força que o mercado teve. Isso aqui, na nomenclatura lá do All Brooks, isso é chamado de gap. Eles chamam isso de gap também. Espaço vazio. O gap é esse espaço aqui que o mercado deixa. E eles analisam também isso. E como eu já falei, gráfico é tape reading, é a mesma coisa, só que de forma gráfica você tem que analisar os candles. E isso pode ser em qualquer time frame. Quanto maior o tempo gráfico, ele é melhor uma análise. E aí o mercado ele continua. O que você vai perceber que você tem que levar em consideração? O tamanho do candle, levar também o tamanho das sombras do candle. Olha só, esse candle não tem sombra praticamente, nenhum dos dois lados. E isso reforça a ideia de força. Aqui ainda ele apresenta um candle, uma puxada para baixo, porém, olha lá, ele fecha na máxima da máxima do candle. Então, aqui ainda demonstra uma certa força. E aqui, próximo já na resistência, começando a chegar na zona de resistência, ele faz o candle de reversão. Olha só, ele fez o candle de reversão aqui. E aí você imagina, resistência, candle de reversão, eu vou vender. O iniciante pensa isso. Porém, lembre-se do que eu acabei de falar com você. Acabei de te apresentar aqui. Além de todo o contexto inicial, desde a tendência, os rompimentos de topo, os movimentos aqui, ó, a diferença dos movimentos, um movimento mais forte, euforia, tanto que o mercado não reverteu de primeira aqui, ele ainda deu uma nova tentativa e lateralizou por 25 minutos para depois conseguir desceu com um movimento mais lento, e aí ele retorna esse movimento, como a gente está percebendo aqui, um movimento bem mais forte. E olha aqui, você também pode colocar até o mesmo uma linha de tendência aqui, de alta, para você ir acompanhando, só para você ter ideia do tamanho da força desse movimento. Por exemplo, aqui a linha de tendência está o tempo todo colada com o preço. O preço está colado na linha de tendência. Aqui já ela está se saindo, olha só, ela está se distanciando da linha de tendência. Isso é interessante você reparar. Esse candle aqui pequeno, que é quase um doji, ele representa equilíbrio de forças, correto? Porém, esse equilíbrio de força é somente 5 minutos. Quer dizer que ele teve equilíbrio de força durante 5 minutos. Agora, conta a dominância do mercado nos últimos candles aí. 5, 10, 20, 30, 20, 25, quer dizer, 10, 15, 20, 25. 25 minutos de dominância. Tá? E aí, depois de 25 minutos, ele deu um equilíbrio ali momentâneo. Isso pode ser momentâneo. Tá? Isso aqui não mostra uma virada de preço. Isso aqui não mostra força para virar o preço. Tá bom? Não é o suficiente para você fazer uma venda se o mercado está vindo forte, como acabamos de analisar todo o contexto.
Agora, jogando aqui mais para frente, ele faz outro candle aqui, quase um doji. Alguns vão olhar isso aqui como um doji, o peão, né? E aí, você tem sombra dos dois lados, tem esse corpo aqui, e você pode perceber que o corpo ainda permanece verdinho. Ele não conseguiu reverter, ele testou a mínima aqui, mas ele não rompeu a mínima. Ele nem fechou abaixo, nem muito menos rompeu. E ele ainda rompeu para cima e conseguiu fechar um pouquinho acima da máxima do candle anterior. Ele ainda prevalece a predominância compradora, mas alguns enxergam isso aqui como uma oportunidade de venda, que o candle não importa a cor, mas sim importa o cenário que o mercado está envolvido. Todo esse contexto é importante. Os candles são importantes. E a pergunta principal que você sempre deve se fazer quando o mercado chega no suporte, na resistência, é se perguntar como o mercado está chegando nesse suporte e resistência. Como? Nesse caso aqui, como que ele está chegando? Ele está chegando com uma força excessiva. E até agora ele não mostra muito freio. Essa sombra aqui pode indicar freio? Pode, mas ainda um pouco complicado. Você ainda não tem uma força vendedora se mostrando aqui presente, derrubando essa alta. Ainda tem uma predominância da compra, porém ela ainda está um pouquinho mais fraca agora. Ela está indo um pouco mais devagar, mas não parou de subir, não parou de ter predominância compradora nesse mercado aqui, no momento. E aí você vai somente acompanhando sem fazer venda. Agora, se o cara fez a venda aqui e ele percebe que o mercado aqui, olha só, o próximo candle ele fecha aqui em cima, ele deveria sair dessa operação imediato. Por quê? Novamente, olha só, agora ele não só não rompeu mínima, como ele ficou muito mais longe de tocar. Olha aqui atrás que ele veio aqui, ainda tocou e subiu. Aqui ele nem chegou a tocar, ele nem chegou a vir aqui mais, olha só. Ele nem está chegando aqui mais. Quer dizer, a venda está sem força nenhuma e a compra está ganhando espaço. A compra está ganhando espaço. Já chegou a testar lá a máxima de novo. Então aqui ainda mostra a predominância da compra. Então por que você vai pensar em venda? Não faz sentido nenhum agora, não é? Analisando todo o contexto. Agora, se você abre o gráfico, vê lá que está no topo e vê um candle desse aqui, esses dois candles aqui, o que você iria fazer? Você iria vender. É muito diferente você contextualizar um mercado e você simplesmente olhar uma coisinha e fazer já uma operação. O suporte e resistência e candle de reversão são coisas básicas, são coisas iniciais ali. E ele não deve ser o principal, por isso que as pessoas erram. Elas pegam algo que é básico, algo que é necessário ali, porém elas transformam isso no principal. O iniciante ele pega o candle de reversão e todo candle de reversão que ele vê, ele sai comprando e vendendo. E por isso que dá tanto errado. Porque ele pega algo que é básico, que é a base, e ele transforma isso no principal. E o principal é você juntar tudo, meu amigo, juntar todo o contexto, principalmente tendência, as ferramentas que você tem no seu gráfico, linha de tendência, Fibonacci, a força do mercado, observar os movimentos, os ciclos de movimento, tudo isso é importante. E aí o mercado, olha só, ele continua aqui para cima, olha lá, rompendo essa região, rompendo, ó, fechando acima das máximas anteriores. Aí ele faz um candle vermelho, vou vender aqui agora. Esse candle vermelho não representa nada comparado à força desse movimento. Olha a distância da linha de tendência aqui, ó, curta. Olha aqui como aqui não distanciou do preço. O preço não distanciou da linha de tendência. E aqui olha como que está distante. Olha a diferença. Olha esses detalhes que eu estou te mostrando nesse vídeo. Deixa o like no vídeo, não se esquece, cara. Olha o conteúdo que eu estou te passando gratuitamente. Deixa o like para você ajudar o canal aqui no YouTube. E próximo vídeo nós vamos falar de estratégia de distorção de preço. Então se inscreve para não perder esse vídeo de estratégias também, que eu vou falar aqui. Já que a gente alcançou os 1000 inscritos em comemoração aí, como eu prometi para vocês. Então olha aqui, ó. Esse candle não é suficiente. Se o mercado está subindo tão forte, você precisa muito mais do que um simples candle
igual o outro, que não rompe mínima, não faz nada, ele só está dentro do candle anterior. Só isso, não tem nada demais aqui. Você tem que ter uma predominância, um movimento mais forte para você pensar, eu vou vender aqui. Não faz sentido você vender até então. E logo em seguida ele já faz outro candle verde. E olha só, fica aqui lateralizando, ele rompe aqui para cima, faz esse candle maior e olha só, continua o movimento. Volta devagar, continua aqui o movimento. E aqui vou dar outro exemplo. O mercado ele sobe aqui, ele desce aqui, e aí aqui tem uma resistência, por exemplo. Ó. Você tem uma nova resistência formada pelo próprio dia. Aqui o mercado desce mais forte, ele subiu muito forte também e ele desce com uma proporção boa de força, fechando abaixo dos 50%, até uns 70% do candle. E aí ele continua o movimento, ele dá uma pausa, aí aqui ele pega um movimento forte de novo, só que aqui ele já não consegue se desenvolver, logo aqui próximo onde tivemos bastante euforia da parte dos compradores. E aí aqui o que acontece? Nós temos um candle verde englobando esse candle vermelhinho aqui. Lembrando, todo o contexto é mais viável você fazer compra do que você fazer venda nesse caso. E aqui você tem, olha, um engolfo do candle anterior. Tá, então aqui daria uma possibilidade de você comprar realmente aqui, aqui e levar pelo menos até aqui em cima. No mínimo até aqui em cima. Chegou aqui em cima, você vai vender nesse candle aqui? Não vai. Porque quando o mercado vem com muita força, geralmente ele não para de primeira, ele não reverte de primeira. Isso você tem que entender. Principalmente porque ele veio com muita força. Ele saiu daqui e veio até aqui. Então, olha só, ele tem esse gap aqui, ele tem o tamanho desse espaço aqui que ele percorreu. Ele teve uma agressão interessante aqui. Isso aqui foi apenas uma pausa de preço. Tanto que ele ainda dá um puxão ali para cima para testar. Então, se você vendeu aqui, você pode ter tomado um stop aqui atrás. Muita gente tomou stop, o mercado veio, testou de novo, não passou, aí ele voltou, desceu. E novamente ainda, ele volta lá e testa de novo pela terceira vez. No caso, terceira vez que ele vem aqui, nessa região. Para depois, o que ele faz? Ele descer novamente aqui embaixo, nessa regiãozinha aqui, de oferta e demanda. Então, isso aqui você percebe a força do movimento, ele não bate lá e desce direto, ele vai ter uma dificuldade, o mercado está eufórico, vai ser complicado de segurar. Então, fazer uma contratendência nesse cenário é muito ruim, você vender aqui numa resistência dessa. Não é aconselhável. Aqui mesmo, ele ainda faz uma sombra maior, bem maior, quase metade do corpo, metade sombra, desce nesses 3 candles aqui, porém, desce muito devagar. Se você perceber, não tem uma força interessante. Então mas ele estoura ainda assim. Depois ele volta aqui, teste de novo e desce novamente. Porém, só a partir desse candle aqui que ele mostra uma força. Até então aqui não tinha nenhuma força para você pensar em vender aqui. E aí quando ele volta aqui, ele volta com esse candle, depois faz esse candle de fraqueza, depois faz esse candle aqui, novamente candle de fraqueza aqui, sem conseguir dar continuidade ao movimento. E aí ele volta, fecha aqui e desce. Desce e vem testar essa zona aqui. E daqui ele já faz, olha só, você pensa que ele vai dar continuidade, ele já faz um candle verde sem nenhuma sombra, totalmente forte, e continua o movimento de alta. Quando ele vem nessa região novamente, ele fecha com um candle muito grande. Olha de onde ele saiu e olha onde ele veio. Olha o tamanho do movimento que ele fez. E aí, o trader iniciante, ele olha esse candle vermelho que o mercado fez aqui e vende, achando que, olha, está na resistência, fez esse candle aqui, ele vai descer. E ele esquece todo o conceito passado de suporte e resistência, de tendência, da Fibonacci, a linha de tendência. Ele esquece todos os conceitos que ele aprendeu até então e foca simplesmente no candle de reversão com uma resistência aqui. E esquece também de observar a força dos candles, observar como está vindo esse movimento. Isso é importante. Então, olha só, ele faz esse candle, em seguida ele faz um candle verdinho. Se o cara vendeu aqui,
ele já deveria sair com esse candle verde, porque já ficou perigoso o mercado dar continuidade ao movimento, que é o que ele faz, ele dá continuidade a esse movimento. E eu já falei demais, vamos ficar por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, eu tô gravando pela segunda vez porque o primeiro eu achei que não ficou bom, então eu já fiquei 30 minutos falando, não gostei do vídeo, estou regravando para poder trazer algo de qualidade para vocês. Então eu espero que você tenha gostado e deixe seu like. O YouTube vai estar te recomendando mais 2 vídeos aí, e eu espero que você assista, que você deve gostar como você gostou desse. E desculpa pela minha voz já estar falhada, por isso que eu estou dando explicação aqui, que, que já tive que gravar uma vez e estou regravando, porque eu não gostei do primeiro vídeo, não achei que ficou bem mais informativo, e aí minha voz já está gasta aqui. Então, deixa esse like aí para contribuir com esse conteúdo e compartilhe com seus amigos que estão passando perrengue no mercado financeiro. Valeu!